O plenário do Supremo Tribunal Federal começou nesta quinta-feira, hoje, portanto, o julgamento sobre prisões após condenação em segunda instância. A decisão pode afetar milhares de condenados no país, entre eles o presidiário Lula e tantos outros corruptos que cumprem pena pelas falcatruas descobertas pela Operação Lava Jato. O atual entendimento foi firmado em 2016, quando o tribunal decidiu pelo início do cumprimento da sentença após condenação em segundo grau. Nos últimos 9 anos, o tema foi discutido diversas vezes. Logo no início da sessão, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, fez questão de dizer que o julgamento não diz respeito a nenhuma situação particular. Robson, aperta o play aí. Que fique bem claro que esse julgamento, que as presentes ações e o presente julgamento não se referem a nenhuma situação particular. Estamos diante de ações abstratas de controle de constitucionalidade. O objetivo é, dada a provocação que vem, porque o judiciário não age de motu próprio, não age de ofício, através de legitimados para a ação, dar o alcance efetivo e a interpretação a um dos direitos e garantias individuais previstos em nossa Constituição Federal. É só uma questão abstrata, imagina, não se refere a nenhuma situação particular, nem houve muita pressão depois que o Lula foi preso após condenação em segunda instância, imagina, né? Parece aquela frase do Groucho Marx, né? Vocês vão acreditar no que vocês estão vendo, no que eu estou dizendo ou nos seus próprios olhos? Exatamente. Né? Então a gente está vendo tudo o que está acontecendo. Dias Toffoli sabe muito bem que esse seu papinho é conversa fiada. Não é uma conversa fiada de hoje, ele já usa esse tipo de explanação há muito tempo, justamente para tentar fazer parecer que o Lula, que colocou ele lá no Supremo, assim como colocou o Lewandowski, não tem nada com isso. Se não fosse para beneficiar alguém especificamente, e também os comparsas desse alguém, que é o ex-presidente presidiário Lula, ele não precisaria dar esse aviso. Não precisaria, ninguém tá... Imagina, quem é que tá desconfiando disso, né? Até agora, até o momento que ele falou, ninguém nem imaginava que era por causa do Lula e tal. Por que eles voltaram a falar numa questão voltaram a discutir uma questão já decidida? Por que eles voltaram? Faz 2 anos que eles resolveram aí de uma maneira, e como o Congresso tem ou como o Supremo tem pressa, ele não deixa nem que se crie jurisprudência. Isso é um crime. O que está acontecendo hoje e amanhã, e nós vamos deixar isso muito claro, é um crime contra a justiça brasileira, o judiciário brasileiro. É um crime ético, é um crime moral, é um crime jurídico, porque pelo andar da carruagem, eles vão finalmente decidir o que jamais conseguiriam, baseados apenas na lei, porque não há espaço para o exercício do direito de ir e vir para um condenado com fundadas razões por corrupção e por lavagem de dinheiro. Zé Maria Trindade, é só uma coincidência que o Lula vai ser beneficiado por essa decisão abstrata? Lembrando, é claro, que o Lula já foi condenado até em terceira instância no caso do triplex do Guarujá, e no caso do sítio de Atibaia foi condenado em primeira, então ainda pode vir a ser preso em regime fechado, inclusive, se vier a ser condenado em segunda instância. 1/6 da pena é cumprido em regime fechado. Ele está concluindo agora 1/6 da pena do caso do triplex, por isso tende a ganhar a progressão do regime, mas se for condenado em outro caso, volta para a cadeia. E essa é a questão, eles vão deixar o Lula voltar para a cadeia ou não? Então, Zé Maria Trindade, não é coincidência, hein? Pois é, Felipe, eu vou ter que dizer aqui em Brasília a frase, né? Se jabuti não sobe em árvore, e você viu um jabuti numa árvore, foi enchente ou mal de gente, né? Então aqui coincidência é vista com uma certa intolerância. Esta imagem que nós estamos transmitindo agora tem lá no fundo Sepúlveda Pertence, ex-ministro do Supremo, ex-presidente do Supremo, mas advogado do ex-presidente Lula, ali na primeira fila entre os advogados. Você acha que ele
um ex-ministro se deslocaria de casa para ir ao Supremo Tribunal Federal numa tarde de quinta-feira à toa? Não, é defesa do ex-presidente. Eu ouvi agora há pouco a fala insistente de um dos advogados das 3 ações, né, contando lá histórias de uma pobre que foi condenada em primeira instância, foi absolvida em segunda e decretaram a prisão dela. E aí, assim, se fosse por esses pobres, se fosse por esses erros jurídicos lá do inferior, do andar de baixo, o Supremo não moveria uma palha sequer. É sim um julgamento sobre a condição do ex-presidente Lula e mais, de outros poderosos de plantão e ex-plantonistas do poder que estão em julgamento aqui. Isso é um absurdo. O que mais me preocupou na fala do presidente Dias Toffoli é que ele iniciou dizendo que se trata de direito individual. Isto é uma senha para dizer, quando se trata de direito individual, a Constituição garante que não pode ser modificada. Ou seja, o direito individual não pode ser modificado. Então já dá uma indicação de que isso vai ser outra polêmica se o Congresso aprovar a prisão depois da segunda instância. E aí a coisa vai descambar para impunidade. Basta ter dinheiro para pagar advogados e pronto. Olha, Felipe, eu não entendo esse debate, porque a comparação me parece estranha com outros países. Alguns poucos têm a prisão só depois da segunda instância, mas o processo é rápido, meses. Aqui dura décadas. Ou seja, deixar a prisão para o transitado em julgado é não punir absolutamente nunca. É sim uma tentativa de legalizar aí, de que quem tem dinheiro para pagar advogados não vai para a cadeia ou não cumpre a pena, qualquer que seja ela, não. Cada argumento que eles apresentam, eles ficam mais enrolados, tá? Agora eles estão dizendo que não, é pouca gente, é 4 mil e poucos, 5 mil. Ué, se é tão pouca gente, por que a pressa? Por que mudar de novo? Por que não espera? É Lula e alguns, né? Lula e alguns. Por que não esperam mais tempo, né, para que o Brasil pelo menos tenha uma cara mais séria no exterior, pelo menos no mundo jurídico? Por que eles fazem isso? Agora, a insegurança jurídica, ela já está cantada, né? Ela se implanta agora e vai continuar por quê? Porque por razões biológicas, o Supremo vai mudar. Daqui a pouco vão sair 2, 3 ministros. A composição vai mudar. Aí vai voltar a ser como está agora. Então eles fazem isso para garantir a insegurança jurídica durante 3 anos? Não, eles querem tirar o Lula da cadeia, numa afronta a tantos juízes que, com razão, o condenaram. É isso aí, lembrando que ele foi condenado pelo Sérgio Moro na primeira instância, no caso do triplex do Guarujá. Na segunda instância foi pelo TRF4, nas mãos de João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen e Vitor Laus, os 3 desembargadores que por unanimidade o condenaram no caso, e depois teve o habeas corpus recusado no Superior Tribunal de Justiça, teve o habeas corpus preventivo recusado no Supremo Tribunal Federal e depois ainda foi condenado na terceira instância, chamada terceira instância, do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto do triplex do Guarujá. E o ministro Marco Aurélio Mello, relator das 3 ações que estão sendo julgadas em conjunto, leu o resumo dos processos. Mais cedo foi divulgado o boato de que ele teria passado mal, o que poderia levar ao adiamento da sessão. O magistrado fez questão de comentar sobre o caso e ironizar a fake news. Solta o vídeo do Marco Aurélio aí, Robson. Presidente, ao fim, ressuscitado. Hoje pela manhã, me disseram que estaria no hospital, entubado, e que já teriam chamado o padre para a extrema unção. Uma observação, presidente, isso jamais ocorreria. Imaginemos este julgamento no plenário dito virtual. Por que jamais ocorreria? Enquanto eu estiver
com a capa sob os ombros, como relator, não inserirei, a não ser para definir a repercussão geral, qualquer plenário, qualquer processo no plenário virtual. Tá aí o Marco Aurélio Mello ironizando a notícia, o boato, né, que circulou aí sobre o estado de saúde dele, mostrando que ele estava ali inteiro. E, aliás, isso foi um trecho que a gente exibiu e que aconteceu mais cedo, mas agora a sessão de hoje do julgamento dessa questão da prisão após condenação em segunda instância foi suspensa e vai continuar provavelmente aí nos próximos dias. São vários dias, como a gente já tinha previsto, já tinha noticiado aqui em Os Pingos nos Is. Então hoje só falaram ali os advogados e tal, nenhum ministro já votou. Isso é exaustos, né, Felipe? Carregar aquela toga deve ser uma coisa parecida com trabalhar como estivador, né, no Porto de Santos. Carregar o peso, né, que eles levam sobre os ombros, aí, que é conduzir o Brasil ao pior destino possível, também cansa. Né? Tentar implantar a ditadura do judiciário, isso aí é profundamente exaustivo. Então é natural que eles trabalhem algumas horas. Não abrem mão do almoço. O cardápio que eles escolheram para esse ano ajudou a entender por quê. Come muito bem, ali é um restaurante estrelado, o do Supremo. E é isso aí. Ouve o advogado, ouve o Marco Aurélio brincando. Aproveitem, hein? Ele não vai ter muitas sessões mais na vida para ficar brincando de ministro, porque vai se aposentar também em alguns meses, felizmente. Né? Quer dizer, essa história do critério biológico, de vez em quando dá boa notícia pra gente. E em determinado momento da leitura, o Marco Aurélio Mello deu uma cutucada no Dias Toffoli. O ministro afirmou que o presidente é coordenador e não superior hierárquico dos pares, em referência ao magistrado Dias Toffoli, que preside o Supremo. A sessão dessa quinta-feira será encerrada. Foi já encerrada, né? Porque a pauta aqui ainda não tinha a informação de que ela acabou, que eu acabei de dar. Depois da sustentação oral dos advogados e a fala do vice-procurador-geral da República, José Bonifácio de Andrada, que enviou memorial ao Supremo em que classifica de triplo retrocesso a eventual mudança de entendimento. Então, o vice-procurador-geral da República, José Bonifácio de Andrada, portanto, se colocando a favor da prisão após condenação em segunda instância e contra a alteração que o Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e companhia limitada querem fazer aí nos próximos dias. É muito bom, aliás, o Marco Aurélio Mello, nesse ponto específico, deixar claro que o presidente do Supremo não é superior hierárquico, porque ontem, Zé Maria Trindade, a gente mostrou aquele trecho de uma sessão em que o Dias Toffoli tenta passar um pito no Luiz Roberto Barroso, simplesmente por ele ter discordado de uma posição do ministro Alexandre de Moraes, que virou o delegado do Toffoli no super inquérito ilegal que ele abriu. Então, ele saiu em defesa lá do seu parceiro, né? E como se tivesse, assim, a autoridade para ficar mandando um ministro, no caso era o Barroso, mas poderia ser qualquer um, ter mais respeito com os outros, como se ele fosse assim, o inspetor do jardim de infância, né? E o Marco Aurélio Mello mostrou, o presidente, quer dizer, o presidente do STF é coordenador e não superior hierárquico dos pares. Diga lá, Zé. E sobretudo, desculpe, Zé, e sobretudo esse presidente, né, que é capaz de contar como se estivesse contando uma piadinha, assim, que depois de formado, já advogado, eles roubaram um processo para impedir a execução da sentença. Ele conta. Ninguém ri porque ele não sabe nem contar piada, né? E o português dele é indigente. Mas ele conta. Roubei um processo. Tá aí. É um amigo dele que tinha roubado, mas ele conta rindo. Se refere a um vídeo todos que circulou roubar, o amigo e a gente mostrou meses atrás aqui no programa. É absolutamente lamentável a maneira como o atual presidente da Corte se referia àquele episódio. Diga aí, Zé Maria. O presidencialismo brasileiro, ele foi de tal maneira forte, sempre foi assim, agora que há uma divisão de poderes, né? E isso acaba interferindo em todas as relações. Eu vejo com reservas e com críticas essa posição de presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. A própria arquitetura dos plenários mostra isso. Quem é Rodrigo Maia
além de deputado. Ele é apenas um orientador da pauta, né, que tem uma competência que deve dividir com os líderes dos partidos políticos, que são os responsáveis pela votação, mas não, se coloca como se fosse realmente eleito ou um superior ou um superdeputado, assim como o presidente do Senado, que engaveta os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal de uma forma arbitrária, como se ele, presidente, fosse um tipo de senador especial, não é. E também no Supremo Tribunal Federal. Veja que a disposição do plenário do próprio Supremo, como na Câmara e Senado, é de escolinha do professor Raimundo. Tem lá aquela bancada superior, né, um tipo de cátedra, e os outros colegas, que são colegas, né, ficam lá embaixo como se fossem alunos da escolinha do professor Toffoli. Acho que alguém deveria tomar a iniciativa, inclusive, de mudar a arquitetura destes plenários do Brasil, e isso vale para as assembleias. Eu vejo sempre, presta atenção, a mesa do presidente é lá em cima, como se ele fosse superior. Não é, ele é apenas um deputado. Na Europa, por exemplo, o plenário ele é ou oval ou retangular, no sentido de que no centro, entre as cadeiras, está o presidente e a mesa diretora. Sobre o ministro Marco Aurélio, ele que foi o grande impulsionador desse julgamento. Ele insistiu muito para que isso acontecesse na presidência da ministra Carmen Lúcia, que se recusou a levar esse assunto à pauta, porque era recente demais o julgamento anterior. Afinal, uma jurisprudência do Supremo tem que durar décadas e não meses ou anos. Então estava muito recente. E agora o Toffoli aceita fazer esse tipo de trabalho e leva para o plenário, e os ministros têm que definir, né, de um lado ou de outro. O plenário está dividido e a indicação é mesmo de que não será fácil para um lado ou para o outro, e não descarta a possibilidade de uma saída pela tangente, não. Exatamente, e a gente vai exibir em instantes uma declaração exclusiva do ministro Marco Aurélio Mello, obtida pela nossa equipe de reportagem em Brasília agora há pouco, justamente com a expectativa dele em relação ao placar final dessa votação do julgamento da questão da prisão após condenação em segunda instância. Como eu já lembrei muitas vezes aqui no microfone da Jovem Pan, Gilmar Mendes, em 2016, votou a favor da prisão após condenação em segunda instância. Depois a Lava Jato chegou na cúpula tucana, a cúpula do partido do presidente que o colocou lá no Supremo Tribunal Federal, colocou ele, Gilmar Mendes, Fernando Henrique Cardoso. O Dias Toffoli, depois que chegou à cúpula tucana, o Gilmar Mendes mudou de posição, era isso que eu estava dizendo, e começou a fazer pressão para que o tema fosse rediscutido. E o Dias Toffoli, até fevereiro de 2016, era a favor da prisão após condenação em segunda instância, se dizia desde sempre contra a necessidade de se esperar o recurso ao Superior Tribunal de Justiça e o recurso ao Supremo Tribunal Federal. Ele se dizia desde sempre, até fevereiro, quando deu uma entrevista, tem o vídeo dele falando isso. E aí, em outubro, votou contrariamente àquilo que ele entendia desde sempre. O que aconteceu entre fevereiro e outubro daquele ano? Em agosto, a Polícia Federal indiciou o Lula. O Lula, que fez o Dias Toffoli subir na vida, indiciou por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica naquela ocasião. Lula acabou sendo condenado pelos 2 primeiros crimes em 3 instâncias, como a gente já colocou aqui. Eu digo que o Lula fez o Dias Toffoli subir na vida porque foi ele que indicou ao Supremo, e antes foi no governo Lula que o Dias Toffoli atuou na Casa Civil do José Dirceu, nomeado pelo José Dirceu, e também na Advocacia Geral da União, inclusive no cargo de assuntos jurídicos, vice-adjunto de assuntos jurídicos. Eu esqueci agora exatamente qual é a nomenclatura, mas é o cargo... Assuntos jurídicos, assessoria de assuntos jurídicos. É o cargo que depois veio a ser ocupado pelo Bessias, né, que era o Messias, na verdade, que o pessoal chamava de Bessias, que é aquele a quem a Dilma se refere naquela escuta telefônica do Lula, na qual a Dilma acabou caindo de modo colateral, quando ela nomeou o Lula para ser ministro-chefe da Casa Civil, para dar a ele o foro privilegiado impedindo sua prisão, e disse que o Bessias iria entregar ao Lula o termo de posse, que era ali um papel
simplesmente que documentasse que o Lula estava naquele momento com foro privilegiado e para que ele usasse em caso de necessidade. Quer dizer, se a polícia viesse prender o Lula, era para ele dar uma carteirada. Foi assim que foi interpretada a frase da Dilma, dizer que já era ministro e não podia ser preso por determinação de um juiz de primeira instância. Então a gente tem a declaração do Marco Aurélio Mello, muito bem obtida pelo nosso repórter em Brasília, Antônio Maldonado. Solta aí, Robson. Princípio, né? É 7-4? Não acredito, porque eu também não acredito mais em Papai Noel. Né? 7-4 ou 6-5. Para a manutenção do entendimento atual. E ficaria muito contente se as duas juízes do tribunal viessem com a tese que o relator vai sustentar. Né? O relator. É ele. Ele, Marco Aurélio Mello. Eu acho uma graça, porque a única pessoa no mundo que pode se chamar, a meu ver, de se tratar na terceira pessoa... Chama-se Edson. Edson Arantes do Nascimento, né? Ele fala, o Pelé, porque o Pelé é uma entidade, como sabemos. E o Edson Arantes do Nascimento é uma pessoa comum. Então, o que o Pelé fazia, nem o Edson entendia. E aquilo dava até um charme, né? O Pelé fez isso, o Pelé fez aquilo. Aí me aparece quem? Lula, né? O Lula fez isso, aí já ficou ridículo. Agora, ele se chamando de o relator, fica legal. Imagine uma conversa doméstica no jantar, ele, mulher, filhos, e a garotada lá com uns 12 anos, tentando entender o que fala aquele cara com uma linguagem estranhíssima. E ele falando, porque o relator, as filhas, os filhos vão acreditar que tem alguém ali escondido na casa e que a qualquer momento se junta à mesa de jantar, né? São ridículos. Muito bem, então para quem não entendeu, a previsão do Marco Aurélio Mello é de placar de 6-5 ou de 7-4, com a vitória da tese que proíbe a prisão após condenação em segunda instância. Uma derrota da Lava Jato, Supremo Tribunal Federal, tentando aí enterrar de alguma forma a operação, depois de várias tentativas, né? O Dias Toffoli e o Ricardo Lewandowski, por exemplo, votaram a favor da concessão do habeas corpus preventivo que impediria a prisão do Lula. Depois votaram contra aquela abertura de prazo simultâneo para alegações finais, aquela filigrana processual, como chamou o ministro Luiz Fux, que fez com que eles anulassem as condenações no caso do Aldemir Bendini, no caso do ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Márcio Ferreira. Aldemir Bendini, que era presidente da Petrobras, aquele que foi colocado pela Dilma Rousseff na Petrobras justamente para que a estatal melhorasse depois da roubalheira. E, no entanto, ele próprio acabou condenado, mas o Supremo Tribunal Federal, muito benevolente com esse pessoal, acabou anulando e fazendo o seu processo voltar praticamente à estaca zero. Então, depois de todas essas tentativas, vem agora a prisão após condenação em segunda instância sendo rediscutida, com essa esperança, essa torcida que, ao que tudo indica, vai se concretizar, porque se eles estão pautando é porque eles estão confiantes na vitória. E o Marco Aurélio Mello, para registrar de novo, Zé Maria Trindade, disse a seguinte frase ao nosso repórter em Brasília, Antônio Maldonado, que enviou agora esse vídeo para a gente: ficaria muito feliz se as duas ministras acompanhassem a tese que o relator vai apresentar. Fecha aspas. Então isso é ele falando a respeito da posição da Rosa Weber e da Carmen Lúcia. Lembrando que a Rosa Weber, naquela decisão do plenário do STF de outubro de 2016, ela votou contra a prisão após condenação em segunda instância. No entanto, em várias sessões em que esse tema foi abordado de maneira lateral recentemente, a Rosa Weber defendeu o princípio da colegialidade. Quer dizer, ela se posicionou contra a alteração de jurisprudências estabelecidas recentemente, porque não se muda jurisprudência como se muda de roupa, mas a esperança do Marco Aurélio Mello é que ela seja incoerente em relação à defesa do princípio de colegialidade e acabe dando um voto contra a prisão após condenação em segunda instância. Rosa Weber, que vai mostrar aí
nessa série de sessões, se ela é realmente influenciável pelos seus pares ou se ela é firme na defesa da coerência dos seus atos. E a Carmen Lúcia, ela se bandeou para o lado do Gilmar Mendes e do Ricardo Lewandowski na decisão da segunda turma favorável ao Aldemir Bendini. Vamos ver se dessa vez ela vai ficar do lado da Lava Jato, do lado da maioria da população brasileira que quer ver bandido preso, não quer ver bandido solto, ou se ela vai ficar do lado dos ministros que o Lula indicou para o Supremo Tribunal Federal e que agora querem soltá-lo. Era o que faltava, né? Era o que faltava. A Carmen Lúcia, ela dizia sempre que conversava muito com o pai dela, que parecia ser um homem sábio, trocavam ideias, etc. Eu honestamente não sei se o pai está vivo, mas de algum lugar aí o pai vai acompanhar esse voto. Eu espero que ela não o envergonhe, porque esse voto é vergonhoso. E esse voto só pode ser defendido sem que o orador fique ruborizado por gente assim. Pensem bem, quem é o Dias Toffoli? Não vou falar de novo nas 2 reprovações que ele sofreu na tentativa de ingressar no Ministério Público, na magistratura paulista. E nem também vou falar de roubo de processo. Eu vou falar o seguinte: ele não sabe falar. Ele é visto como o estagiário lá. Ele escreve feito criança e fica aí brincando de presidente do tribunal. Ele é ministro só porque trabalhou na mesma equipe do Dirceu, onde trabalhava, por exemplo, Valdomiro Diniz, aquele que aparece numa gravação de 2002 no aeroporto de Brasília, num diálogo patético com o Carlinhos Cachoeira, que a certa altura eles estão discutindo porcentagens. E ele é tão medíocre que nem roubar, sabe? O Valdomiro Diniz, assessor para assuntos parlamentares do Dirceu, ele pronuncia aquela frase assim: eu quero 1% é para mim, 1%. É claro que esse 1% sobre quantias que eles negociaram não é pouca coisa. Agora, um sujeito que vai lá negociar com um bicheiro 1% para mim, ele era colega do Toffoli, que certamente o absolveria se fosse julgado pelo Supremo. Fala, Zé Maria Trindade. Olha que ponto o plenário do Supremo Tribunal Federal chegou. Vocês sabem que o relator, nessa figura citada pelo ministro Marco Aurélio, ele apresentou o relatório, né, e não o voto. No voto dele, depois de ouvir, seria, teoricamente, né, ouvir advogados de defesa, do Ministério Público e tal. Depois ele formularia o voto, mas ele já está com o voto pronto e antecipou o voto dele. Olha que ponto chegou o plenário do Supremo Tribunal Federal. E de uma forma irônica, como quem fala de qualquer brincadeira. Isto é um assunto sério. Na entrevista aqui do procurador, o Bruno Magalhães, ele mostrou claramente aqui o que é a tese de culpa e a condenação, que o próprio ex-presidente Lula admite ali a diferença entre um e outro. O que o Supremo está definindo ali é claro que é o destino do ex-presidente Lula. Nós estamos diante de uma confusão política muito grande, uma reacomodação partidária que a gente vai falar mais tarde, e o ex-presidente Lula está manobrando com muita força e seus aliados para ser solto. Ele não poderá ser candidato, ele é ficha suja. Ele foi pego pela lei ficha limpa, não pode. Só pode ser candidato 8 anos depois não é da condenação, 8 anos depois de ter cumprido a pena, ou seja, não tem possibilidade do ex-presidente Lula ser candidato. Mas ele, né, diante desse discurso louco, ele vai correr o país. Eu vi do Supremo Tribunal Federal, fiquei impressionado. Uma quantidade enorme de gente lá com bandeiras, Lula livre, faixas, né? Por isso mesmo o Supremo foi cercado por grades, o Palácio do Planalto teve que também ser cercado e o estacionamento fechado para evitar qualquer tipo de invasão. E esse discurso é político. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é política, se parlamentarizou. Esse tipo de debate não cabe. No mínimo, o Supremo devia pensar que fosse um efeito colateral muito grande de um bandido preso, condenado em segunda instância.
um bandido rico, que tem dinheiro para pagar advogados caros, não advogados bons, advogados caros. E isso transmite, sim, uma ideia de impunidade que sempre atrasou o Brasil. O Supremo está no caminho, eu não tenho certeza do resultado, está no caminho de uma tragédia jurídica, viu? Bom, vai sair também por truques, né? Porque ele continua sendo corrupto e lavador de dinheiro. Continua sendo ficha suja. Continua sendo condenado por magistrados de verdade. Ele está saindo numa fuga, articular várias maneiras de fugir da cadeia. Essa é a articulada pelo Supremo. E sabe quem apareceu? José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, da suposta Justiça, como eu dizia na época, e advogado da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele foi convocado, ex-presidente empichado, é bom deixar claro, ele foi convocado pelo PCdoB para falar na tribuna contra a prisão em segunda instância. Vocês esperar o que dele, né, Augusto Nunes? Sim. Cardoso defendeu o trânsito em julgado e falou, vejam só, sobre impunidade e problemas do sistema prisional. Não é piada, não. Vamos ver. Vamos ouvir o ex-ministro dos governos petistas falando sobre o cumprimento da Constituição, aquilo que os petistas no poder não gostavam de fazer, não. Solta aí, Robson. E é esta Constituição que nós juramos defender. É esta Constituição cidadã que nos garante o Estado de Direito. Por isso, senhores ministros, senhoras ministras, há que se respeitar a Constituição. Mas vamos dialogar. O primeiro argumento que se coloca é que esta decisão acabaria com a violência, com a ilicitude, e que esta decisão eliminaria o sentimento de impunidade. Me permitam dizer, senhores ministros, não com uma autoridade que não tenho, mas com a experiência de quem viveu como titular do Ministério da Justiça mais de 5 anos. O principal problema da ilicitude e do sentimento de impunidade está no nosso sistema prisional. Tá aí José Eduardo Cardoso falando mais uma vez. Era ele que falava, como é que era a expressão? Masmorras medievais, exatamente. Ele descobriu. Ele chegou a anunciar, eu fiz um vídeo uma vez no YouTube para debochar do cinismo dos petistas, porque ele chegou a anunciar que investiria R$1 bilhão no sistema prisional brasileiro, e aí o que aconteceu depois? O governo do PT contingenciou essa verba, não pôde liberar em razão de todas as suas outras prioridades, inclusive a roubalheira dos cofres públicos, a irresponsabilidade fiscal, e esse dinheiro acabou não sendo investido. Então, o PT ficou 14 anos no poder e não melhorou nada o sistema prisional brasileiro. E tá ali o José Eduardo Cardoso, Augusto, só para completar, com todo o seu histrionismo. Isso ele não perde, né? Aquele ator de quinta categoria. Ele foi o advogado da Dilma, o grande advogado da Dilma, né? Um nasceu para o outro, né? Certíssimo, ele combina com a Dilma. E ele, o ator, né? Esse cara aí não seria coadjuvante em Hollywood nem de filme B. E aí ele falando... O problema é a falta de prisão, é falta na prisão de mais gente como ele. Zé Maria Trindade, rapidinho que a gente já está estourando o primeiro bloco, a gente vai continuar nesse assunto ainda no segundo. Diga lá. Ele foi coordenador da campanha da reeleição do ex-presidente Dilma, ele, José Eduardo Cardoso, o ex-presidente da Petrobras e José Sérgio Antônio Gabriel. Palocci. Não. José. Da Petrobras, o Gabrielli. José Sérgio Gabriel. Não. Tá falando daquele senador. Não. Foi o Dutra, José Eduardo Dutra. Eram considerados os três porquinhos. O interessante desse discurso dele, ele foi 14 anos chefe do sistema penitenciário brasileiro. O PT foi chefe do sistema penitenciário. Não conhece nem de vista. Como, Augusto? Não conhece nem de vista. Pois é. E aí vem com esse discurso antigo de que prender não adianta. Adianta sim. Se as prisões estão dificultando, atrapalhando, que se consertem as prisões. Mas esse não pode ser mais argumento para não prender. Tem que prender. Condenado tem que ir para a cadeia.
E o Lula, só para deixar claro, ele está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, numa sala do Estado-Maior. Então não tem nada a ver com o caso do que o José Eduardo Cardoso está falando. E, aliás, como esses corruptos da Lava Jato, em geral, não tem a ver com esse problema. Então é tentativa de fazer cortina de fumaça para que a decisão saia logo e beneficie os seus velhos camaradas.